Pessoal, hoje eu estou com esse modelinho aqui, o Samsung Galaxy Book 4 com o Core i3 1315U, e como é a primeira vez que ele aparece aqui no canal, além dos testes que costumo fazer, vou passar também algumas informações sobre as características dele, beleza? Agora bora ver esse carinha mais de perto. Começando com os itens que vem na caixa, a gente tem o cabo USB-C para transferência de dados e carregar o notebook, o manual em português brasileiro, a fonte que já é conhecida dessa linha, e por último, o notebook que vem em volta desse paninho. Então, como esperado para um modelo de entrada, não tem muito frufru como os adesivos da marca ou coisa do tipo, só o necessário para utilizar o notebook. Com ele aberto, temos acesso à bateria de 54 Wh, o SSD NVMe M.2 pré-instalado da Samsung e um slot vazio para adicionar mais um SSD. E, infelizmente, os upgrades acabam por aqui, pois assim como os outros Book 4, esse também possui memória RAM soldada. Sobre as conexões, do lado esquerdo temos duas portas USB do tipo C, que além de carregar a bateria serve também para conectar algum monitor externo, uma entrada de rede RJ45, tem também uma saída HDMI, mas essa sem informação sobre a versão, e por último, uma conexão USB 3.1 do tipo A. Do outro lado temos um leitor de cartões, a conexão P3 para fone e microfone, e um outro USB 3.1 do tipo A. Em relação à fonte, ela tem a capacidade de 45 watts e a conexão é feita através de uma entrada USB-C. Eu acho que essa forma de carregar a bateria é um grande ponto positivo, já que numa viagem, por exemplo, posso simplesmente levar somente o carregador do celular e usar para dar carga no notebook também. Já emendando na bateria, eu fiz um teste para saber o quanto ela dura. Basicamente deixei um vídeo Full HD rodando por um tempo com um cronômetro do lado. O notebook estava no modo economia de energia e com um brilho em 50%. E depois de aproximadamente 7 horas e 40 minutos, a bateria estava se esgotando com 8% restante. Um ótimo resultado, levando em conta que é uma máquina de entrada com um processador x86. Lembrando que essa duração pode mudar drasticamente dependendo do uso. Se ele estiver rodando algum jogo ou outro software mais pesado, é bem provável que esse tempo caia pela metade. Aproveitando, em seguida eu testei quanto tempo ele levava para encher a bateria novamente, e deu mais ou menos 1 hora e 50 minutos. Não é a coisa mais rápida do mundo, mas não chega a ser uma eternidade também. Já sobre a tela, temos um display com resolução Full HD IPS e 60 Hz de taxa de atualização. A Samsung não entra em mais detalhes como contraste e quantidade de nits, mas eu achei a qualidade dele excelente. O brilho é alto, tem cores super vivas e não distorce independente do ângulo de visão. Eu diria que o único contra é o contraste, pois realmente não é grande coisa, mas isso é meio que esperado por se tratar de um painel IPS. Eu também testei o alto-falante dele e achei bem ok. Funciona bem para quebrar um galho. Já o webcam grava em resolução 720p a 30 fps, tem bastante ruído e sofre muito em ambientes escuros, então não é grande coisa, mas deve servir para participar de reuniões ou live stream. Sobre o SSD, a Samsung não informa nada além do fato dele ser um M.2 NVMe de 256 GB. Pelo Crystal Disk Info, eu consegui a informação que ele é um PCI 4.0, mas a velocidade fica mais próxima de um 3.0. No teste do DiskMark, ele atinge 3.300 de leitura e 1.300 de escrita, então é um desempenho de um SSD de baixo custo, muito comum nessa categoria de notebooks. Bom, em relação ao Core i3 1315U, ele é um processador de 13ª geração, um Raptor Lake de 6 núcleos e 8 threads, sendo que 2 desses núcleos são de desempenho e o restante mais focado em eficiência. E olha, para um chip de 15 watts de TDP, eu achei o desempenho dele surpreendente. E, inclusive, acredito que os Core i3 foram os que mais se beneficiaram desses núcleos de eficiência, pois aqueles Dual Core de poucos anos atrás sofriam muito para fazer qualquer coisa. Aqui no benchmark simples do CPU-Z, vemos que ele consegue uma pontuação multithread próxima de um Ryzen 5 1600, um 6-core com 12 threads de 2018. Pode não parecer grande coisa, mas levando em conta que esse 3 tem apenas 8 threads e é super limitado em relação ao consumo de energia, o resultado é bem legal. Já no single thread não tem muita comparação, ele consegue 663 pontos, padrão de processadores dessa geração. Em relação à memória RAM, temos aqui 8 GB LPDDR4X operando a 4267 MT. Os times vocês conseguem ver aí na tela. Não são baixos, mas é esperado já que a memória opera em uma frequência alta. E para quem assim como eu tinha dúvidas se esse modelo operava em single channel, ou seja, um módulo de 8 GB, a resposta é não.
Aparentemente dentro dele temos 8 chips e 1 GB cada, então embora não dê para fazer o upgrade, pelo menos a memória é bem rápida. Sobre os softwares pré-instalados, temos o Samsung Settings, que tem bastante opção, incluindo a configuração de temperatura da tela, bloqueio de câmera e microfone, modos de energia como silencioso, otimizado e alto desempenho, e também dá para limitar a carga máxima da bateria, para preservar a vida útil dela. Além disso, existe o SmartThings, que é o aplicativo para quem quer ter o ecossistema Samsung. Eu testei pouco, pois não tenho tanta coisa da marca. Funciona bem até. Para quem tem algo como, por exemplo, um ar-condicionado deles, deve ser legal para poder controlar pelo próprio notebook. Eu também realizei um teste de desempenho no Wildlife Extreme, um benchmark sintético mais focado nos gráficos. Fiz o teste de 3 formas diferentes, e pela pontuação dá para ver que ele não perde tanto desempenho, mesmo rodando diretamente na bateria. E quando o assunto é jogos, será que dá para jogar alguma coisa? E olha, se você não for tão exigente, até que dá para brincar. Eu testei o Red Dead Redemption em Full HD com qualidade gráfica no alto, e esse é um título mais antigo, mas que só foi lançado para PC recentemente. O Book 4 com o Core 3 consegue entregar uma experiência decente aqui, pois embora esteja rodando na casa dos 30 FPS, ele entrega um game bem estável e sem problema com stutterings. E para quem faz questão dos 60 FPS, dá para diminuir a qualidade gráfica. Rodando no baixo, ele ganha um belo boost nos frames e roda bem próximo dos 60. No Resident Evil 2 Remake, testei em resolução Full HD com FSR qualidade, gráficos no baixo e textura no médio. Esse é um título um pouco mais exigente que o anterior, então não tem como atingir os 60 FPS sem diminuir ainda mais a resolução, mas levando em conta que estamos em um gráfico integrado que nem é o mais forte da sua categoria, é um bom resultado. Testei também o Dragon Ball Sparking Zero, começando em resolução Full HD, com escala de resolução em 60% e os gráficos no baixo. E galera, esse é um jogo feito na Unreal Engine 5, então é um belo desafio para um gráfico integrado da Intel. Para rodar sem lentidão, eu tive que travar o FPS em 40, que é mais ou menos o que o notebook entrega aqui, e o jogo não ficou muito bonito, principalmente por conta dos serrilhados nos personagens. Então eu aumentei a escala da resolução para 75%. Assim o notebook passa a entregar um FPS mais próximo dos 30. Foi basicamente um sacrifício em troca de um jogo mais bonito. E olha, eu acho que seria muita desvantagem jogar um multiplayer com esse FPS, mas jogaria ele numa boa no modo história. É tipo uma experiência de PlayStation 4, se esse jogo tivesse sido lançado para ele. No The Witcher 3, testei em resolução 900p com qualidade gráfica baixa. E como esperado, não deu para pegar os 60 FPS, mas pelo menos temos uma gameplay sem grandes stutterings, e rodando sempre acima dos 30 FPS. Bem jogável, principalmente se utilizando um joystick. Os gráficos não estão tão legais, mas pelo menos também não fica com aquele aspecto borrado de jogos que usam TAA. No GTA V, comecei testando em Full HD com qualidade gráfica alta. Aqui o Book 4 com Core 3 entrega uma média de 43 FPS com um bom 1% low, um resultado que é bem próximo do modelo com Core 5 1335U. E para quem quer jogar com FPS mais alto, dá para diminuir os gráficos, assim ele fica bem próximo dos 60. Então dá para dizer que o GTA V é um jogo que roda bem nesse tipo de notebook. Testei no Honkai Star Rail, rodando em Full HD com qualidade gráfica alta. O desempenho aqui varia mais do que nos jogos anteriores. Andando pelo mapa aberto, temos um FPS próximo dos 60. Já durante as batalhas, ele começa a ter drops abaixo dos 50. Então eu reduzi os gráficos para ver se tinha muita diferença. E até existe uma melhora, mas ainda assim ele não crava os 60 FPS. Então acredito que vale mais a pena jogar com os gráficos mais bonitinhos mesmo. Enfim, pessoal, o Galaxy Book 4 é um notebook muito bonito e compacto. Tem um acabamento premium de alumínio, além de ser super leve e fácil de carregar por aí. O i3 equipado aqui também possui um excelente desempenho, provavelmente é melhor até que os Core 5 de 11ª geração para trás, além de ter um gráfico integrado decente.
que fica bem próximo da Iris Xe do modelo com Core i5. O grande ponto negativo fica do fato da memória RAM ser soldada e não ter um slot extra para upgrade. É basicamente comprar ele com 8 GB e ficar assim pelo resto da vida. Se for para utilizar em tarefas mais leves, como no pacote Office, uma edição de vídeo bem simples ou até mesmo para estudo, ele vai conseguir desempenhar bem. Mas se você vai utilizar algum software que precisa de muita memória, faz mais sentido buscar um modelo que permita fazer o aumento nela, mesmo que ele não seja tão bem acabado quanto o Book 4. Agora eu vou ficar por aqui. Se tiverem qualquer dúvida em relação a ele, é só deixar nos comentários. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!